Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar os Espíritos Bons da Segunda Ordem, item 107 do segundo livro, ou do livro 2, capítulo 1, sobre os Espíritos, ou dos Espíritos. A tradução que nós estamos utilizando é da editora M. Bom, nós falamos, hoje é o item 107, como eu disse, nós falamos nos vídeos anteriores sobre a sexta classe espíritos batedores e perturbadores, sétima classe espíritos neutros, oitava classe espíritos pseudo-sábios, nona classe espíritos levianos e décima classe espíritos impuros, essas 5 subdivisões pertencentes à terceira ordem, espíritos imperfeitos. Agora os espíritos bons... vai ficar um pouco mais simples para a gente entender a diferença e entender por que é que nós ainda, infelizmente, figuramos na terceira ordem, né, de espíritos imperfeitos, pelo menos a maioria de nós. Pelas características dos espíritos bons da segunda ordem, a gente de vez em quando tem algumas coisas dessas aqui, mas a maioria das vezes não, muito provavelmente. Então cabe-nos entender, nos esforçar, nos melhorarmos, fazermos a reforma íntima, como dizia Kaibar Schutel, para que nós possamos alçar voos grandes, aliando o desenvolvimento da asa do amor com a asa do conhecimento, né? Vamos lá, vamos estudar. Para isso que nós estamos aqui, né? Segunda ordem, espíritos bons, 107 características gerais. Espíritos bons, como eles são? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e sua capacidade de fazer o bem decorrem do grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Primeiro desenvolve-se normalmente a asa do conhecimento, depois a asa da moral, a asa do amor. Por ainda não estarem completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, para mais ou para menos, conforme a sua classe, os traços da existência corporal, seja na forma da linguagem, seja em seus costumes, nos quais se encontram inclusive algumas de suas manias. De outra forma, seriam espíritos perfeitos. Então, os espíritos chamados bons, eles ainda mantêm as suas características de quando aqui estavam encarnados. Por exemplo, o seu Kaibar Schutel, ele é dirigente da colônia espiritual Alvorada Nova. Ele tem as suas características marcantes, como Kaibar Schutel, ainda muito visíveis, muito daquela mesma forma. Essas características mostram que ele ainda não é um espírito perfeito, não é como Jesus, muito mais adiantado do que a gente, ou do que a maioria de nós, já num grau administrativo, lá em Alvorada Nova, com as qualidades que ele tem. Seu João Leão Pita, por exemplo, que tem uma evolução também gigantesca, também é da cidade de Matão, conhecido na cidade de Matão. A característica dele já é um pouco diferente da característica do seu Kaibar Schutel, né? Ele, como mentor do Centro de Estudos Espíritas Kaibar Schutel, que sempre foi, tem uma doçura, digamos assim, diferente da firmeza que tem seu Kaibar. Quando ele tiver a doçura e a firmeza ao mesmo tempo, e quando seu Kaibar tiver a firmeza e a doçura ao mesmo tempo, ambos estarão perfeitos, porque Jesus é firme e doce num grau extremo, né? Então, só para a gente fazer uma comparação, né? Uma diferenciação do que é um espírito perfeito do que é um espírito bom, né? Já alcançaram vários graus, né? Você pega Emmanuel, por exemplo, ainda tem a dureza, aquela firmeza, né? Um espírito bom, com aquela firmeza que ele sempre apresentou através do Chico Xavier, que o Chico Xavier contava para a gente, Joana de Ângeles também, né? Um espírito bom, que tem a característica da dureza ainda, da firmeza, como o Divaldo Pereira Franco conta. Olha, você está aí 95% morto com a sua angina, com o seu entupimento das veias do coração, está conversando comigo que estou 100% morta,
Qual é o problema? Vai trabalhar, estou indo para a reunião mediúnica, te espero lá, né? Essas características que ainda trazem das últimas encarnações, embora sejam espíritos bons. Para perder essas características e serem iguais a Jesus, aí serão espíritos perfeitos. Perfeito quer dizer, vem do latim, quer dizer sem nada por fazer mais. Está feito, terminou. Está totalmente pronto. Perfeito. Compreendem, esses espíritos bons compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. Sentem-se felizes com o bem que fazem e com o mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável que não é alterada nem pela inveja, nem pelos remorsos, tampouco por quaisquer das paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm de passar por provas ou provações até que atinjam a perfeição absoluta. Enquanto espíritos, agora aqui o Kardec se refere quando eles vão dar comunicação, né? Enquanto espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem os que durante a vida tornam-se dignos disso e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem nessa imperfeição. Certo? Quando encarnados, esses espíritos são bons e benévolos aos seus semelhantes. Não os movem nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então vamos lá. Olha o que difere um espírito bom de um espírito imperfeito. Aqui tem as características claras. Aqui. Não são perfeitos ainda, como nenhum de nós o é, mas não são mais espíritos imperfeitos. Os chamados aqui da terceira classe, espíritos imperfeitos. E o que os difere? Vamos lá. Não sentem, não movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Orgulho que move as minhas ações, egoísmo que move as minhas ações e a ambição que move as minhas ações me colocam claramente como espíritos imperfeitos. Certo? Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, se eu ainda sinto ódio, se eu ainda sinto rancor, se eu ainda sinto inveja, se eu ainda sinto ciúme, claramente eu pertenço à classe, à ordem dos espíritos imperfeitos. Certo? Fábio, mas você está falando então que a maioria da população da Terra é espírito imperfeito? Tô. É exatamente isso que eu estou falando. Na realidade não sou eu, né? Quem está falando é Kardec. Né? E os espíritos superiores que estiveram com ele. A essa ordem de espíritos bons pertencem os espíritos designados nas crenças comuns, nas crenças vulgares, sob os nomes de gênios bons, ou anjos, né? Gênios protetores, ou anjos da guarda, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, foram considerados divindades benfeitoras. Eram os deuses bons. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. Ah, são só essas as divisões? Não, esses são os grupos principais. Que são eles: espíritos benfeitores, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. E nós vamos falar deles no próximo vídeo. No próximo vídeo, inclusive, vou falar dos 4, porque é bem sucinta a situação. Porque são tão poucos, né? São tão poucos que fica fácil de entendê-los. Em um vídeo só de 10, 12 minutos a gente consegue passar uma boa ideia do que são espíritos benfeitores, sábios, prudentes e superiores. Então, só para ficar claro, esses espíritos chamados bons são bons e benévolos aos seus semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição, não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Certa oportunidade fui fazer uma palestra na comunidade espírita Caibar-Chuta, em Matão, e fui falar da classificação de espíritos, do Livro dos Espíritos. E eu disse que para nós, me lembro claramente disso, que eu fiz dezenas de vezes essa palestra, lá uma vez só,
E eu dizia que para vermos um espírito imperfeito, basta que nós penteemos o cabelo de frente ao espelho, que ali nós estaremos vendo um espírito imperfeito. Porque um espírito imperfeito, ele sente ódio, ele sente rancor, ele sente inveja, ele sente ciúme. O que o move é o orgulho, o que o move é o egoísmo, o que o move é a ambição. E dificilmente, mesmo sendo espíritas, não é porque somos espíritas que imediatamente pulamos de classe. Eu acho que isso é muito importante. Eu pertenço à terceira ordem espírito imperfeito. Comecei a participar das reuniões do Centro Espírita, comecei a fazer parte da religião espírita. Agora eu falo para todo mundo que eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, então eu pulei de ordem da terceira ordem para a segunda e sou espírito bom agora? Claro que não. Bom seria se fosse, mas aí estaríamos falando de uma religião proselitista semelhantemente a religiões pentecostais que nós vemos por aí, respeitando e não falando mal de nenhuma religião, mas que cita ou coloca as pessoas como eleitas de um Deus pelo fato de lhe puxarem, de lhe bajularem. Eu bajulo Deus, eu fico ali falando toda hora que foi ele que fez, e foi ele que pôs a mão, que ele que fez isso, que ele fez aquilo, e as coisas materiais acontecem na minha vida. Aí o espírita poderia incorrer no erro e falar assim, não, eu sou espírita, eu reconheço que a reencarnação é uma verdade, porque eu sei dessas coisas já sei do plano espiritual, já conheço, então eu saí da terceira ordem de espíritos imperfeitos para segunda ordem de espíritos bons. Mas tem rancor, tem ódio, tem inveja, tem ciúme, não faz o bem pelo bem, espera uma gratidão, tira uma fotinha, mostra aqui, posta ali e tal, que está fazendo o bem. Estamos ajudando nossos irmãozinhos mais necessitados. Vai para o inferno, né? Isso é um orgulho que está sendo colocado ali, vem posado espírito bom quando é um espírito imperfeito. Então, se o que move é o orgulho, é o egoísmo, é a ambição, e sente ódio, rancor, inveja e ciúme, é espírito imperfeito. Porque o espírito bom não tem essas características. Então fica claro. E eu dizia na palestra justamente isso, de uma forma bastante simples, como nós estamos falando aqui, e fui abordado por uma mulher que à época coordenava as palestras lá, coordenava os palestrantes lá, que me disse que onde já se viu entrar na comunidade e falar mal de espíritas, que nunca mais eu daria palestra lá. E realmente aconteceu, nunca mais dei palestra lá. Por essa situação. E mostrou claramente por esse rancor que ela ficou e o orgulho ferido, que ela pertencia claramente, como eu, à classe dos espíritos imperfeitos. E eu olhei para ela e sorri. Falei, Marta, infelizmente você está me dando razão daquilo que eu acabei de falar na palestra. Se você não gostou, paciência. Melhore-se para não estar mais na classe dos espíritos imperfeitos. E saí e fui embora. Eu vou fazer o quê? A pessoa veio e corroborou exatamente com aquilo que a gente tinha falado. Ninguém é dono da verdade. Eu simplesmente sorri para ela e falei, olha, filha, você faz parte, como eu, dos espíritos imperfeitos. Aliás, esse orgulho de não querer ser imperfeito encobre as imperfeições e com isso nós não nos melhoramos, porque nós vamos ver no próprio livro dos Espíritos mais à frente qual é o meio mais eficiente e mais rápido de se evoluir. A resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Frase atribuída a Sócrates, o filósofo, e que é a chave para a evolução. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas tendências, eu preciso reconhecer aonde estão as minhas dificuldades e vencê-las. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que eu uso sempre, que é fabulosa como tudo que tem lá, mas essa me chama muita atenção. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu preciso saber quais são as más inclinações. Senão, como que eu vou me esforçar para vencê-las? Eu preciso descobrir o que é errado para parar de fazer. Então, o espírita, para descobrir
para reconhecer-se como espírita, ele precisa saber fazer a transformação moral, precisa saber o que é errado e parar de fazer. Ah, mas todo mundo faz. Não muda nada. Não é? Esse é um grande ponto. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Só me transformo depois que eu descubro quais são os problemas. Se eu não me descobrir, eu vou me transformar no quê? E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Quais são minhas más inclinações? Eu preciso entender o que são más inclinações e quais são essas más inclinações para que eu possa vencê-las. Percebeu como o estudo é extremamente importante? E nos adequarmos às situações, quem gosta de olhar para o livro dos Espíritos e ver lá espíritos impuros e se identificar? Ninguém gosta. Ainda bem, porque aí a gente tenta mudar. Quem gosta de ser espírito leviano? Ser classificado como? Quem gosta de ser classificado como espírito pseudo-sábio? Quem gosta de ser classificado como espírito neutro? Quem gosta de ser classificado como espírito batedor e perturbador? Ninguém. Quer dizer, ninguém é muita gente. Muita gente não gostaria de ser classificado assim. Descubra onde isso está dentro da gente, mude. É esse o objetivo da doutrina. Não é falar mal de alguém, é trazer condições para que eu fale assim, nossa, eu tenho essas características, hein? Nossa, eu para ser espírito bom falta um punhado, porque eu ainda sinto ódio, ainda sinto rancor, ainda sinto inveja, ainda sinto ciúme. Eu ainda tenho um monte de ações minhas que são guiadas pelo orgulho, um monte de ações minhas que são guiadas pelo egoísmo, um monte de ações minhas são guiadas pela ambição. Poxa vida, eu tenho tudo isso daí. E já identificou, comece a combater passo a passo. Nenhuma caminhada de 2.000 passos começou no passo 1999. Começou no passo 1. Um de cada vez. É isso. Bom, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã já com as classes quinta, quarta, terceira e segunda em mais uma gota de Espiritismo, se Deus quiser. Um beijo para você que fica. Tchau.